Processo de número 076. 076. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos acompanha pela TV Câmara, bom dia. Bom, então retomamos o processo 76 de 2015, que havia sido abordado já por alguns colegas aqui, que trata sobre a alteração do estatuto, que é uma norma que regulamenta o funcionamento de um órgão público, no caso a Fundação Prolar. Obrigado. Peço à secretaria que dispare aí o nosso tempo. Então, o que acontece? Primeiro, explicando o que é a Fundação Prolar para a população que nos acompanha aí. A Fundação Prolar, na prática, seria a Secretaria de Habitação do município. Porém, juridicamente, se ela fosse um órgão da administração pública direta, ou seja, a secretaria, ela não poderia receber e nem fazer a gestão da venda de terrenos, que é uma das principais fontes de renda da Prolar. Então, juridicamente, no Brasil, precisa de uma fundação para ter um fundo para receber esse tipo de recurso e, daí, poder destinar a questão da habitação no município. Então, por isso que foi criado um órgão, uma fundação, que é um órgão da administração pública indireta, mas totalmente vinculado à prefeitura. Ok, até aí, juridiquês explicado. Vamos à questão prática desse projeto de lei. Esse projeto de lei, ele busca ampliar a finalidade da Fundação Prolar. A Fundação Prolar, quando criada em 1980, tinha como finalidade construir casas, ponto final. Obviamente, construir casas para a população de baixa renda e tal, como fez em alguns bairros no nosso município. Os últimos construídos pela Fundação Prolar foram as casas do Jardim Conquista, algumas casas lá no Bandeira Branca, outras casas do Jardim do Portal, isso aí idos de 2005, 2006, 2007. Atualmente ela faz a gestão aí do Minha Casa Minha Vida, que é um projeto federal e tal, mas percebeu-se que existia um passivo, uma dívida passada de outras gestões e também da gestão estadual de construção de conjuntos habitacionais e a não regularização disso. E com isso nós temos moradores, cidadãos, ocupando casas sem a segurança jurídica de serem proprietários dela. Imagine você, o único bem que você tem é a sua casa, só que você não sabe juridicamente se você é dono ou não. Então, existem várias situações dessas, a gente pode citar o pessoal que mora na rua Mississippi, do Jardim Flórida, muitos moradores do Jardim do Vale, temos casos emblemáticos como o CDHU do Campo Grande inteiro, mais de 3.000 cidadãos, uma obra do governo do estado, construída há mais de 15 anos, vivem na ilegalidade, na clandestinidade. São 32 prédios que vivem como se não existisse no cartório de registro de imóveis por uma falha do governo do estado quando realizou essa obra. Então, alguém tem que tomar a iniciativa de regularizar juridicamente isso. E a Fundação Prolar, enquanto órgão interessado na habitação, inicia esse processo, que é um processo jurídico de medição do terreno, de registro no cartório de imóveis. Então tem toda uma parte burocrática, que inclusive agora também existe um programa que chama Cidade Legal, junto ao governo do estado, para ele tentar resolver esse passivo que também é de sua responsabilidade. E existem outros bairros, como o 1º de Maio, 22 de Abril, que necessitam também dessa colocação. Ponto. Porém, através de uma lei federal, ampliou-se o entendimento do que é regularização. E a palavra regularização, que antes entendia-se apenas como uma regularização jurídica, que é essa correção dos documentos, passou-se a entender também que a regularização contempla a regularização urbanística. E ao existir a regularização urbanística, é possível então as obras de pavimentação, de drenagem, de esgoto, água. Então, o que está sendo feito hoje aqui, o que se propõe nesse projeto de lei,
é ampliar a finalidade da Fundação Prolar. Além de construir casas de interesse social, ela vai poder realizar a regularização desses loteamentos que hoje, e deixo claro, exclusivamente os loteamentos de interesse social que hoje estão na clandestinidade. E essa regularização não é só a regularização jurídica, é também a regularização urbanística. Daí entenda-se regularização urbanística como pavimentação, drenagem, asfalto, rede de esgoto, guia, sarjeta. Então a Fundação Prolar passa a ter esse poder de utilizar os recursos com a venda dos seus lotes para financiar essas obras que, por exemplo, pode atender aqui o 22 de abril, 1º de maio, igarapés, desde que seja identificado que os loteamentos, os imóveis que vão ser atendidos por essa demanda são imóveis de interesse social. Isso aqui está bem claro no parágrafo único do atual projeto, que diz: a Fundação Prolar, então essa é a grande inovação. A Fundação Prolar tem como finalidade implementar a política municipal de habitação, de interesse social, através, daí são 2 finalidades: produção de unidades habitacional de padrão popular, já era. Daí agora vem a inovação. E projetos de urbanização de assentamentos precários, visando a regularização fundiária, e essa é a parte fundamental que nós temos que frisar, quando caracterizado o interesse social. Então, única e exclusivamente, quando se tratar de loteamentos irregulares, clandestinos, de interesse social, leia-se, de populações carentes, que não têm recurso para, inclusive, de repente, pagar aí um plano comunitário de pavimentação, a Fundação Prolar vai poder utilizar do seu fundo oriundo, não só de alocação de orçamento do município, mas, em especial, da venda dos seus imóveis, que cada loteador, para quem não sabe, todo loteamento novo na cidade é obrigado a doar um percentual de lotes para a Prolar, que ela analisa se o bairro ou o condomínio, lá muitas vezes é condomínio fechado, comporta uma moradia popular, é construído lá. Quando não comporta, ela leiloa e vende. Então penso que essa é a contribuição. Ensaiamos aqui uma medida de preservar percentuais do orçamento da Prolar para cada uma dessas finalidades, mas depois entramos no consenso de que seria interessante preservar a autonomia de gestão da entidade. Então, encaminho meu voto favorável, é uma inovação e vamos ver quais vão ser esses resultados, rogamos que sejam positivos, em especial para a população que mora em área de interesse social. O projeto continua em discussão. Bem, eu tenho alguns comentários a tecer sobre esse assunto. Eu acho que o Edinho nos dá uma aula aí com relação ao que é a Fundação Prolar, suas finalidades e especialmente do que se trata esse projeto. É lógico que esse é um momento importante de se discutir, de fazer realmente as críticas e as considerações em relação à forma como o município conduz a sua política habitacional. E eu vejo justamente na alteração desse projeto uma grande possibilidade de você atingir um pouco mais um problema que ele é factível e eu diria que atinge um número muito grande de moradores da nossa cidade. É muito comum nós vermos aqui nessa Câmara, nesse grupo de vereadores, algumas considerações com relação a bairros que hoje não têm infraestrutura, bairros que sofrem hoje pelo fato de que, por não serem regularizados, o poder público não pode entrar lá e fazer qualquer tipo de intervenção. E essa modificação, ela vem em boa hora também porque a Fundação Prolar, quando ela foi criada, obviamente, que nós tínhamos um cenário muito diferente do que é hoje. Ou seja, as questões dos loteamentos irregulares, eles não apareciam com essa frequência. E até pelo histórico da própria cidade,
não tínhamos o tamanho que tem hoje, ou seja, era mais fácil de você resolver os problemas existentes. E aí, nesse sentido, com essa alteração, o que a gente vai conseguir fazer? Melhorar a vida dessas pessoas que hoje ficam lá à margem da sociedade, porque não se sabe o que vai acontecer. E aí a gente fala que tem que regularizar, tem que fazer isso. Mas como se não existe uma lei própria? Aí, logicamente, né, com aí o advento de algumas leis, que é o caso, por exemplo, da cidade legal, que dá condição para que você, aonde você já tenha o mínimo de estrutura, que é o caso da coleta de esgoto e da água, de você fazer as benfeitorias e transformar aquele bairro num bairro regularizado e as pessoas poderem ter seus títulos de propriedade, que é o sonho de todo mundo. Então, eu acho assim, é legal quando se fala da questão do déficit habitacional. Eu conversando com o presidente da Fundação Prolar, e aí esse número, ele tem que se tomar um certo cuidado. Ele não é um número real. O que nós temos hoje na cidade é um número de inscritos para o programa do Minha Casa Minha Vida, que é aquele que contempla as pessoas que ganham até 3 salários mínimos. O número de inscrições, ele chegou perto de 15 mil. Aí alguém vai dizer, então quer dizer que aqui em Jacareí precisaria de mais 15 mil moradias? Eu diria que talvez esse fosse o sonho, né? Porque na verdade, às vezes você chega numa casa, onde você tem uma família lá com 6, 7 irmãos, e todo mundo quer sair da casa, quer ter sua independência, ele vai lá e faz a inscrição para o Minha Casa Minha Vida, né? Com essa possibilidade de ganhar essa casa e pagar, logicamente, aí um valor que talvez não represente muito, né, no seu orçamento. Porque nós sabemos que hoje, qualquer aluguel aí, você vai pagar acima de R$300. Menos que isso, muito difícil. E a gente sabe que a parcela do Minha Casa Minha Vida, para quem ganha até 3 salários mínimos, ele aí não pode ultrapassar justamente 10% desse valor. O que eu quero dizer aqui, que a gente está discutindo justamente um fato muito importante, que é a ampliação das ações da Fundação Prolar. Nós não estamos restringindo nada, nós não estamos diminuindo o objetivo que é da Fundação Prolar, que é construir casas, que é dar condições de habitação para a população aqui de Jacareí. Eu vejo isso com bons olhos, eu vejo com isso a possibilidade aí de nós resolvermos, como eu disse aqui, problemas como o do Rio Comprido, que é um problema que se arrasta aí por vários governos, e eu aqui não seria tolo de dizer que foi falta de interesse de nenhum deles, porque eu acho que vontade não faltou, talvez faltasse condições financeiras e viabilidade, inclusive jurídica. Porque nós sabemos que aí o Itamar aí fala com muita propriedade de que há uma dificuldade junto à justiça quando se trata de regularização, principalmente quando é classe baixa, eu não sei o que acontece, os processos eles emperram, não andam, parece-me que eu não sei se é falta de vontade, se é realmente real o que se coloca nos processos, né, para impedir que a gente consiga melhorar a vida dessas pessoas. Nós temos casos aqui em Jacareí que por questões de detalhes, processos que já estão ali praticamente quase que solucionados, que é o caso, por exemplo, do 1º de maio. Que para nós aqui, que conhecemos o problema, é um detalhe, porque Jacareí vem trabalhando na questão da coleta e do tratamento do esgoto. E aí você querer estabelecer naquele bairro uma única estação para coletar somente o esgoto daquele bairro, isso é contraproducente. É um custo muito alto para o município, no caso aí é o SAI, para a gente tratar só o esgoto daquele bairro, sendo que nós temos uma estação à disposição aqui. É só você canalizar esse esgoto, bombear ele aqui. Mas aí existem as interpretações jurídicas. Pois não, Itamar, você gostaria de dar um... Sabe, Arildo, tem coisas que revoltam a gente. Estou falando sério. Imagina você, o Vila Ita 2, tem rede de água e esgoto implantada dos 2 lados da rua, com PVs implantados em todas as ruas e posteamento implantado parcialmente. Tem uma decisão judicial pedindo o desvaziamento, quer dizer, o desvaziamento é você retirar tudo que foi feito na área. E uma outra decisão pedindo esvaziamento, tirando todo mundo que mora lá. Agora, a área foi comprada, foi registrada em cartório, tudo certinho, e a maioria deles moram lá porque são proprietários. Como é que eu vou fazer esvaziamento numa área dessa? Não é invadida, não é nada. Quer dizer, é um absurdo tais decisões judiciais. Obrigado pela contribuição. Então, assim, eu acho que a gente precisa entender
que ainda que haja críticas, eu acho que nós aqui também somos da bancada, a gente conversava aqui, né, o Edinho, a vereadora Rose coloca, realmente é muito importante a construção de casas, porque eu acho que isso dá uma visibilidade, dá credibilidade para um governo, né, quando ele pode investir o recurso que é captado através aqui da questão que a gente disse. O Edinho falou muito bem, é uma fundação que pode receber recursos, ela pode, através dessa lei, que o loteamento tem que destinar 2% da área para a Fundação Prolar, e aí ela pode vender esses terrenos, ela pode leiloar, ou ela pode construir diretamente ali as casas, e esses recursos possam ser aplicados também na regularização, porque é uma forma de você dar habitação digna para essas pessoas. Portanto, eu quero aqui me manifestar que sou totalmente favorável a esse projeto, e eu tenho plena confiança que com esse projeto aqui vigorando, nós possamos aí ajudar a melhorar a vida de muitas pessoas, que aqui as pessoas, por exemplo, lá do 22 de abril, do Bela Vista, lá na região de Igarapés, do Rio Comprido e outros locais menores aí que nós sabemos que existe aí essa questão que vem deixando a gente aí muito aborrecido, porque é muito difícil quando a pessoa mora em algo, mas não sabe se realmente é dele, se ele vai poder ali construir ali a sua família, o seu lar, tá certo? Então me manifesto aqui favorável a esse projeto. Senhor presidente, senhores vereadores, internautas, telespectadores da TV Câmara, é importante que esse projeto tenha vindo para esta casa para que a gente possa conversar um pouco mais com a sociedade jacariense sobre a habitação. É possível que nós tenhamos avançado com o programa Minha Casa Minha Vida, não só com as casas atendidas pelo governo federal, que foram quase 1.300 casas e apartamentos. Nós avançamos. Mas é verdade também que existe ainda no nosso município uma demanda reprimida da regularização de diversos bairros. Entre eles, 1º de Maio, 22 de Abril, Rio Comprido, Bela Vista, lá no Igarapés e outros. Essa regularização, ela é pertinente neste momento. E também existem 2 condomínios trazidos pelo governo do estado de São Paulo, através do CDHU, que o Edinho acompanha muito bem, que infelizmente as pessoas não são donas do seu apartamento, porque existe um problema na regularização desses 2 CDHUs. Aquela população, muitas vezes, não tem as respostas para alguns pedidos importantes. É importante ter casa? É muito importante ter casa, mas também é importante ter a regularização da sua casa. E, infelizmente, esse é um problema que afeta a maioria das pessoas de baixa renda. O programa Minha Casa Minha Vida, ele veio atender isso. O governo federal, através do presidente Lula, que criou esse programa em 2009 como um dos maiores programas sociais já vistos em todo o mundo. E nós precisamos, então, fazer a regularização desses bairros. A Fundação Prolar, o seu objeto principal é a construção de moradia popular para aqueles que mais necessitam. É o atendimento para aqueles que estão em área de risco. É o atendimento para aquelas casas que, por conta de uma catástrofe, se tornam casas com risco de cair. E a Fundação Prolar tem o objetivo disso. Hoje, o mundo mudou, a legislação mudou, nós precisamos acrescentar a regularização desses bairros. Mas também é importante que o governo não esqueça que há necessidade ainda e que a Prolar deve ter no seu objeto a construção de algumas casas emergenciais que possam surgir nesse meio tempo. Agora, não adianta ficar construindo casa e não ajudar aquela população que também é de baixa renda, que está nos lugares irregulares. Por isso o projeto só amplia o objeto da Fundação Prolar, ele não fere nenhuma legislação, cabe ao governo municipal, então, com essa mudança na legislação, que eu espero e peço o voto favorável de vocês, espero que ela seja aprovada, ele possa
mais rapidamente trabalhar na regularização dos bairros, como tem feito. Através de lei federal, nós temos que adequar a nossa lei municipal. É somente isso, é uma regularização, é uma mudança tranquila na Fundação Prolar, por isso nós somos favoráveis e acredito que a habitação, ela é um setor tão importante, não só na nossa cidade, mas no país, que cabe à sociedade também, a sociedade como um todo, independente da sua classe social, discutir amplamente esse assunto na cidade. Porque aquele que tem moradia, muitas vezes não se preocupa com aquele que não tem. E eu já ouvi muitos discursos dizendo que Minha Casa Minha Vida, de poucas pessoas, é verdade, mas de alguns setores reacionários da sociedade, dizendo que Minha Casa Minha Vida, ele atende pessoas que não precisam ter casa, porque isso o governo é muito, quer assistencialista em atender as pessoas que precisam. As pessoas precisam de dignidade sempre, não é só com comida na mesa, mas também com moradia digna. Eu sou de família mineira, eu nasci em Minas Gerais, apesar de morar aqui, 95% da minha vida eu moro em Jacareí, mas o mineiro, ele tem muito isso na sua cultura, de ter a sua casa própria, né? Você trabalha a vida toda para ter a sua casa própria, porque casa própria dá dignidade. Então, o que nós estamos fazendo aqui nesse momento, agora, você tem que ter posse, você tem que ter a sua escritura definitiva da sua casa. Infelizmente, alguns bairros irregulares nossos precisam desse ajuste da regularização para que, de fato, tenham a sua casa própria, o seu bairro regularizado. Então, é essa transformação que nós estamos pedindo a aprovação de todos os vereadores nesta lei enviada para cá pelo prefeito municipal. O projeto continua em discussão. Bom dia a todos e a todas, internautas, telespectadores. Esse é o momento que nós estamos aqui discutindo um projeto de extrema importância. Aquelas pessoas de baixa renda, aquelas pessoas que ainda não têm a sua moradia, ou têm e está em condições precárias, em condições que é extremamente ruim a sua família, a seus familiares e as pessoas que nela habitam. Eu quero parabenizar o prefeito por essa iniciativa, esse projeto que ele vem trazer um ponto fundamental, que é investir nessa área da habitação. E é uma área que o nosso governo investiu muito, não só municipal, com a Minha Casa Minha Vida, através do programa federal, mas também em outras ações fundamentadas para melhorar a vida de cidadãos e cidadãs do nosso município. Eu quero parabenizar mais uma vez a administração por essa iniciativa e eu espero, como esse projeto é de extrema urgência, espero também que, após aprovado, após sancionado esse projeto, que o governo tenha suas ações voltadas realmente a essas pessoas. E que a Prolar também trabalhe mais para ajudar essas pessoas e para ajudar essas famílias que ainda estão em área irregulares, em área de risco. Então é muito importante hoje, além de falarmos de saúde, falarmos também de habitação, que habitação é saúde. A gente anda por aí, nós vemos que aquelas famílias que não têm uma condição digna de moradia, talvez esteja numa área de risco, talvez esteja numa área que não é essencial a moradia. Nós sabemos que ali, quando existe isso, existe também as condições que traz a doença, que traz um risco de várias outras situações
que não gostaríamos de ver. Então, esperamos aí que após a votação dessa lei, que a Prolar realmente invista e faça o seu papel para que tome as medidas necessárias nas ações para a regularização de diversos bairros da nossa cidade, que é uma coisa que vem acontecendo aí há longos anos no passado. Eu lembro que após a votação de uma lei aí pelo ex-prefeito Marco Aurélio, parou aí a criação de bairros irregulares na nossa cidade. E a partir desse momento, a partir dessa lei, esperamos que a Prolar faça o seu papel e ajude essas pessoas que muito necessitam. Não. O projeto continua em discussão. Não havendo mais quem faça a discussão do projeto, passamos então na votação na forma nominal. Vereadora Ana Lino. Favorável. Vereador Antonelli Marmo. Favorável. Vereador Valmir do Meia Lua. Eu gostaria de dizer à população da cidade de Jacareí, vou votar favorável, vou investigar aonde que existe terrenos irregular para ver se a prefeitura está fazendo. Porque o vereador, ele tem que votar e investigar depois. Então, vereador Valmir do Parque Meia Lua, líder do PSD, vou investigar e vou votar favorável a esse projeto para a pessoa carente da nossa cidade de Jacareí. Vereador Edgar Sasaki. Eu só acho que essa questão de resolver problemas fundiários, assuntos fundiários, ela não deveria estar na Fundação Prolar, e sim numa secretaria que seja do planejamento ou da infraestrutura. Eu acho que está errado estar numa fundação. Eu acho que a Fundação Prolar, ela tem como objetivo construir, incentivar a construção de casas, e não ficar só na questão da regularização. Eu acho que a regularização tem que ser da prefeitura, mas o meu voto é favorável. Vereador Edinho Guedes. Favorável. Vereador Fernando da Ótica. Favorável. Vereador Itamar Alves. Só para não acontecer aquilo que aconteceu quarta-feira passada, houve um projeto de interesse social declarando uma área, tá? Que está irregular, regular entre aspas, que falta regularizar. É isso, 19, isso. Então, veja bem, a Prolar deveria fazer um levantamento de todas as áreas regulares de Jacareí, elaborar um projeto e mandar para casa para nós lermos, para nós aprovarmos. Porque a cidade legal diz isso, ela exige isso. Favorável. Vereador José Francisco. Favorável. Vereador Maurício Raca. É tudo questão de entendimento. Entendimento. Eu acredito que até o pessoal da Prolar, desse governo, não entendeu o projeto, né, Itamar, do governo federal, que pode, então, ser feito dessa forma, por exemplo. Então, mas daqui a pouco eu vou falar na tribuna lá sobre moradia. O governo federal e estadual, que tem esses programas, né, que é só interpretar e colocar em ação algumas ações para poder ajudar e resolver os problemas que existem na nossa cidade. É só isso. Eu voto favorável, mas daqui a pouco o Edgar também falou sobre isso, nós vamos falar na tribuna, sobre atribuições. Fundação Prolar construir casa. Regularização. Tem secretaria lá do planejamento lá. Meu voto favorável. Vereador Paulinho do Esporte. Favorável. Vereador Rogério Timóteo, favorável. Vereadora Rose Gaspar. Favorável. Projeto de Lei 09/2015, que dispõe sobre a Fundação Prolar de Jacareí, suas finalidades e seu funcionamento, de autoria do prefeito municipal Hamilton Ribeiro Mota, foi aprovado por unanimidade. Próximo processo. Não temos mais processo, senhor presidente.